irmã olhou para mim como se eu soubesse há quanto tempo, né? Mas a memória não me permite. Eu sei que é bastante tempo. E eu sei que eu e Lau somos bastante abençoados por essa igreja. E todas as vezes que venho aqui, a maneira como vocês nos tratam, a maneira como sabem a nosso respeito, é uma indicação de que estão acompanhando o nosso ministério, orando por nós, intercedendo pelo nosso trabalho, e nós louvamos a Deus por igrejas assim. O sustento de um missionário, obviamente, vai muito além da oferta que a igreja envia para o trabalho. E há algumas igrejas que se excedem, não é? Elas são exemplares nessa compreensão de que o cuidado do missionário vai além da oferta que chega, é através da oração, através do carinho, através do companheirismo, a maneira como somos tratados quando chegamos à igreja revela a compreensão dessa igreja em relação ao verdadeiro sustento do missionário e da obra missionária. Nós louvamos a Deus por essa igreja e agradecemos ao Senhor pela vida dos queridos irmãos e desses 73 anos de existência da primeira igreja de Itajaí, e quantas igrejas filhas já existem, tanto na região aqui quanto em outros lugares. A igreja ao Aguajá é uma igreja filha da igreja de vocês, porque surgiu como fruto do trabalho e da parceria dessa igreja e de outras igrejas que lá estão conosco, nos ajudando a cumprir. Eu sei que é provável difícil para os irmãos colocarem de novo o coro do hino, mas eu não tenho como não me emocionar cantando e lendo a letra desse hino, porque é da minha infância. Eu nasci num lar presbiteriano e nós cantávamos esse hino desde criança. Ele significa muito para mim. Mas aquela frase lá, a segunda linha: seu triunfo, meu gozo será. Eu não tenho como fugir da linguística. Seu triunfo. Triunfo de quem? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, o triunfo da mensagem da cruz. Meu gozo será. A minha alegria, o meu prazer está no triunfo da mensagem do Evangelho. Você sabe, existe coisa mais extraordinária do que isso? Você pregar o Evangelho para uma pessoa e aquela pessoa, pela graça de Deus, se converter, ter os seus pecados perdoados, ter a sua vida transformada pelo triunfo da mensagem do Evangelho. Queridos irmãos, tem coisa mais extraordinária do que isso? Tem coisa mais prazerosa do que ser arauto de Deus para proclamar essa mensagem única e poderosa aos povos da terra? Então vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Eu estou consciente que a sessão, o perícope, começa no verso 1, mas eu vou ler apenas a partir do versículo 10. Então, Romanos 10, 10. E nós vamos ler até o verso 15. Eu vou me esforçar para ser mais sucinto agora pela manhã e trazer apenas alguns princípios que eu entendo serem fundamentais e que estão relacionados a como eu terminei a escola dominical hoje pela manhã, falando sobre desafios à evangelização ou à tradução das escrituras para línguas indígenas e desafios em relação à comunicação do Evangelho de forma geral, especialmente em contexto transcultural. E eu quero então apresentar aos queridos irmãos alguns princípios missiológicos importantes aqui nesse texto para nós nessa manhã. Romanos 10, a partir do verso 10, a gente vai ler até o 15. Paulo diz: porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Note bem, verso 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quando eu estava ainda no seminário, já na parte final do meu seminário, já ciente de que iria trabalhar com povos indígenas, eu fui convidado por uma associação de jovens evangélicos para dar uma palestra sobre os povos indígenas e sobre a evangelização dos povos indígenas. Então, eu li um texto de Romanos, que é o texto que eu carrego comigo, porque foi através daquele texto de Romanos 15, 20 e 21, que foi lido hoje pela manhã, que Deus abriu a minha mente para o campo missionário transcultural, e eu fiz então uma palestra sobre a necessidade dos povos indígenas ouvirem o Evangelho. E ao final, houve uma oportunidade para os jovens me perguntarem, e aí vários fizeram perguntas, aquelas perguntas clássicas: se um indígena morre sem ouvir o Evangelho, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Não é? Que é uma pergunta clássica que normalmente as pessoas nos perguntam na igreja. Como é que é isso? E a gente só consegue responder a partir da teologia bíblica, especialmente a teologia apresentada pelo apóstolo Paulo, e mais especialmente ainda a teologia que Paulo apresenta na carta aos Romanos, porque é um texto que deixa bastante claro como funciona a salvação, tanto para judeu quanto para gentios. E aí, então, no final, um jovem que se dizia missionário, ele não era brasileiro, era de um outro país, e que pelos comentários dava para perceber claramente que era alguém de uma teologia mais liberal, a teologia da libertação. Ele disse assim para mim: olha, eu também vou trabalhar com uma tribo indígena, mas eu jamais vou mencionar sequer o nome de Jesus entre os índios. Eu não vou lá para levar Jesus para eles, porque Jesus já está lá com eles. Eu vou para descobrir o Jesus que está no coração deles. E eu então ouvi com paciência os argumentos daquele senhor jovem, e aí disse para ele: então você pode ir em nome de qualquer filosofia que você possa imaginar, mas não em nome do Evangelho. Porque se você for em nome do Evangelho, a natureza do Evangelho te obriga a proclamar Jesus. A natureza do Evangelho nos obriga a anunciar Jesus. Não é possível alguém conhecer a Cristo sem que seja por meio da proclamação do Evangelho. E isso se aplica ao indígena, aplica ao não indígena, aplica ao judeu e aplica ao gentio. É por meio do ouvir a palavra de pregação do Evangelho que uma pessoa pode invocar ao Senhor e, ao invocar em fé, ter a salvação almejada por meio do Evangelho. Essas perguntas que o apóstolo Paulo faz em sequência, os irmãos se lembram que hoje na escola dominical eu falei sobre desafios linguísticos à tradução das Escrituras, e eu mencionei alguns tipos de figuras de linguagem que podem vir a ser uma dificuldade para um tradutor. Aqui nós temos um tipo de dificuldade,
porque essas perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui, a partir do verso 14, e ele segue até o verso 15, são chamadas de perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? Perguntas retóricas são perguntas que são feitas, mas não com a intenção de obter uma resposta, de obter um conhecimento de volta. Ela tem, por isso mesmo o nome pergunta retórica, em si uma função argumentativa. E qual é a função argumentativa dessas perguntas do apóstolo Paulo? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas, elas formam uma cadeia. E elas formam uma cadeia que são baseadas naquele tipo de proposição lógica que eu mencionei hoje pela manhã, de resultado e razão. Então, o apóstolo Paulo está pensando num resultado e ele está olhando para uma razão ou para uma causa. E essa causa, então, se for apropriadamente executada, consegue-se, então, ao final, o resultado almejado. Ele só faz inverter a ordem e ele começa com o resultado, como se fosse uma cadeia de trás para frente, e ele mostra, então, como o Evangelho atua no coração de uma pessoa, seja ela judia, seja ela gentia, e então a obra de Deus é realizada no coração daquela pessoa. Por que isso é importante? Porque já lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que judeus e gentios são incapazes de glorificar a Deus. Eles mudaram a glória de Deus, tanto judeus quanto gentios, por razões diferentes. Os gentios transformaram a glória de Deus em iniquidade por adorar a criação em vez de adorar o Criador. E os judeus transformaram, ou seja, eles não atingiram a glória de Deus porque eles rejeitaram o Messias. Eles não creram e eles buscaram a justificação por meio de atos de ação de obras, de obediência à lei mosaica. E por essa razão, os dois povos estão, segundo o Evangelho e segundo a teologia bíblica, especialmente apresentada pelo apóstolo Paulo, são incapazes de em si mesmos obter a salvação. E é por isso que aqui Paulo diz que Deus não faz acepção, porque para ele, verso 12, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Ou seja, a bênção do Evangelho e a bênção da salvação está igualmente oferecida a judeus e a gentios. Porém, há um elemento que condiciona a salvação a esses dois grupos. Qual é? A necessidade de invocar. Invocar é o resultado final almejado pela pregação do Evangelho. O que nós queremos é que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, elas possam desembocar em invocação e adoração ao Senhor. Por isso que o pregador John Piper disse que só há necessidade de missão porque não há glorificação. Ou seja, porque o ser humano não está glorificando a Deus. Romanos 3:23, eles pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por essa razão, é preciso que haja proclamação do Evangelho, é preciso que se faça missão, para que então a glorificação ou a glória de Deus possa ser restaurada por meio da invocação. Então veja, o apóstolo coloca a invocação como resultado final, e ele coloca o envio como a causa principal. E aí, então, o que ele faz? Ele vai fazendo como se fosse uma escada lógica de passo a passo, para que a gente possa entender como se processa a salvação para qualquer povo, seja judeu ou seja gentio. E ele começa dizendo, como invocarão aquele em quem não creram? Aqui eu já preciso responder. Um indígena ou qualquer outra pessoa que morre sem ouvir o Evangelho pode ir para o céu? A resposta bíblica é não pode. Não pode. Porque a fé é condição indispensável para a salvação.
A fé é condição indispensável para a salvação. Como é que a pessoa vai invocar um Deus ou um Salvador em quem ele não crê? Ele não tem como invocar. Então, esse é o primeiro passo lógico que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Romanos, que justifica a necessidade do Evangelho e da pregação do Evangelho. É que as pessoas precisam invocar, mas há uma condição para que essas pessoas invoquem, e a condição é a fé. Quando nós chegamos lá na aldeia, e os próprios indígenas reconhecem isso. Nas orações, é interessante como a gente ouve nas orações na igreja, expressões do tipo assim: antes nós não te conhecíamos, antes nós não conhecíamos a tua palavra, nós vivíamos como se estivéssemos na escuridão, mas agora nós sabemos quem o Senhor é. Então, o povo, para se aproximar de Deus, só foi possível que eles fizessem isso uma vez que eles, então, creram no Evangelho, porque não podiam invocar sem crer. E uma pessoa que não crê na teologia de Paulo não tem como invocar, e se essa pessoa não invoca, ela não é automaticamente, então, salva. Então, esse é o primeiro passo na escada lógica do apóstolo Paulo. A invocação demanda a fé. Essa fé é condição sine qua non para a salvação. Quem não crê não será salvo, mas o que crê será salvo, é isso que a Escritura diz continuamente, não é? Quando o eunuco pediu para ser batizado, Filipe disse: se crês, não é? É justo, e ele batiza o eunuco. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: o que devo fazer? Paulo disse: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo tu e a tua casa. Então, a condição da fé é condição sine qua non para que uma pessoa, seja judia ou seja gentia, possa vir a obter a salvação. Mas aí o apóstolo Paulo continua, ele não para nesse degrau primeiro da invocação que exige fé. A fé exige o quê? Qual é o próximo passo? Regressivamente no texto, ele diz que para ser salvo precisa invocar, mas para invocar precisa crer. E para crer, o que precisa? E como crerão, versículo 14, naquele de quem nada ouviram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que uma pessoa, seja ela quem for, vai crer no Evangelho se ela não tiver a oportunidade de ouvir esse Evangelho? O próprio apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então veja que nessa obra da salvação executada por Cristo e apresentada por seus arautos ou por sua igreja, há uma sequência e ele a coloca de trás para frente dizendo: a invocação é o que nós queremos, que judeus e gentios invoquem a Deus, mas para invocar eles precisam crer. A fé é fundamental. A fé é o que justifica, não é? O indivíduo. A justificação vem pela fé em Cristo. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Mas para crer é preciso ouvir. E aí, isso é fundamental na nossa missiologia ou na nossa teologia, porque existe uma espécie de hipercalvinismo no nosso meio reformado, que nós precisamos evitar. A lógica do hipercalvinismo é assim: Deus escolheu e os eleitos serão salvos. O problema é que nós, como igreja, não sabemos quem são os eleitos. E quando a gente oferta o Evangelho para alguém, e essa pessoa não é eleita, a oferta do Evangelho é como se o fizesse ser algo inútil, o que não é. Então, para não correr esse risco, é melhor a gente ser igreja, cultuar a Deus, servir a Deus
expor a palavra, e aí o Espírito Santo faz todo o trabalho de trazer os eleitos para ouvir, e eles se convertem, e quem não foi eleito está tudo certo, porque ele já está determinado à perdição. Mas a pergunta é isso que biblicamente nós encontramos nas Escrituras? É essa a teologia reformada? É isso que nós, como igreja presbiteriana, seguimos? E a resposta é não. A resposta é não. Porque tanto Calvino quanto os demais reformadores defenderam, inclusive com muita base em Romanos, que a oferta gratuita do Evangelho é condição fundamental para que as pessoas creiam, já que a fé vem por meio do ouvir a palavra de Deus. Então, sem o ouvir a palavra de Deus, e aqui nós estamos falando de pessoas do primeiro século, quando o nível de literatura era baixo e as pessoas eram realmente, muitas delas, analfabetas, e aí o conhecimento vinha pelo ouvir, e é por isso que o apóstolo Paulo usa o verbo ouvir e não o verbo ler. Ele não diz assim, todo aquele que crê, né, como ouvirão, ele iria mudar e dizer assim, como lerão se alguém não pregar para eles? Mas o povo era um povo ágrafo, então como ouvirão se não há quem pregue? Porque o ouvir é condição para a fé, que por sua vez é condição para a invocação. E aí, dando mais um passo atrás, o apóstolo Paulo, que já havia dito que a invocação é o alvo final, mas que há fé como condição. A fé exige como condição a pregação, porque é pelo ouvir que essas pessoas se convertem, ouvem e se convertem. E aí agora, no final, ele diz, mas como pregarão se não forem enviados? O envio é uma condição para a pregação, que é uma condição para o ouvir, que é uma condição para o crer, que é uma condição para o invocar. Então, vocês percebem como nessa lógica do apóstolo Paulo, por meio da sequência de perguntas retóricas, ele vai estabelecendo uma argumentação que diz assim, a igreja é enviada, ela proclama, as pessoas ouvem, creem, e aí, como resultado, elas invocam o nome do Senhor, que é rico para abençoar todos aqueles que o invoquem, sejam judeus ou sejam gentios. Essa é a lógica do Evangelho, meus amados irmãos, e essa é a sequência da obra missionária: o envio, a proclamação, o ouvir, a fé e a invocação. E quando isso ocorre, tanto judeus quanto gentios são alcançados pela graça de Deus e são salvos e transformados. E agora a missão se transforma em glorificação, como foi mencionado de Apocalipse 5, Apocalipse 7, e assim então a glória de Deus é recebida novamente por meio do pecador, transformado pelo poder do Evangelho. Qual é o papel da gente como igreja? Qual é o papel? Se nós nos basearmos em Atos capítulo 13, quem chama um indivíduo para a pregação é o Espírito Santo, mas quem envia é a igreja. É o Espírito Santo apontando para a igreja aqueles indivíduos que são escolhidos para a proclamação do Evangelho, são devidamente ordenados e autorizados à proclamação do Evangelho, e a igreja os envia com a bênção de Deus para a proclamação do Evangelho, porque na teologia paulina, a fé é elemento fundamental para que o indivíduo possa glorificar a Deus, mas para que esse indivíduo tenha fé, ele precisa ouvir o Evangelho, e para que ele possa ouvir o Evangelho, é preciso que alguém vá pregar. Alguém pode ser salvo sem ouvir o Evangelho? E a resposta bíblica é não. Ah, pastor, mas então, se Deus escolheu, Ele vai dar um jeito de salvar, não vai? Vai. E Ele já deu. E sabe qual foi o jeito que Ele deu? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que jeito mais você quer saber, meu irmão? Que outro jeito você acha que Deus deu?
O texto que nós lemos de Colossenses, a obra extraordinária de Cristo na cruz, nós cantamos que o triunfo da mensagem da cruz é o nosso gozo. Que mais? Senão a proclamação do Evangelho como arautos e representantes de Deus no mundo, seguindo essa cadeia da lógica da ação do Espírito Santo no coração do ser humano, para que enviados proclamemos, e ao proclamarmos as pessoas ouçam, e ao ouvir creiam, e ao crerem invoquem o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro, e assim a Ele deem glória, fazendo com que se cumpra o que está dito lá em Colossenses, que em Cristo todas as coisas foram restauradas, e no dia que o Senhor Jesus voltar, aí sim nós teremos o ápice desse momento extraordinário, quando diante do trono estarão representantes de todos os povos, línguas e nações, glorificando a Deus e ao Cordeiro. Esse é o objetivo final da obra missionária. Mas é nosso papel como Igreja de Cristo ofertar o Evangelho, como diz o reverendo Ronaldo, eu gosto da expressão que ele diz, oferecer abundante e intencionalmente o Evangelho ao mundo. É isso que nós temos que fazer como igreja. Como igreja, nós temos que oferecer abundante e intencionalmente o Evangelho, porque, segundo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que lhe crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então não tem desculpa. Não adianta você ficar em casa sentado dizendo assim, pastor, se acalme que Deus vai dar um jeito de salvar. O jeito que Deus deu para salvar é a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Porque quando se proclama, as pessoas ouvem. Quando ouvem, creem. E quando creem, invocam ao Deus verdadeiro. Que Ele nos abençoe e nos faça uma igreja cada vez mais missionária para entendermos o Evangelho e oferecê-lo gratuitamente onde quer que estejamos. Amém.